Recebam agora a pastora Érica Oliveira, da Vida Church e líder do Vida Coffee. Quem que é você? É a filha? É a esposa? É aquela que... Será que o meu passado me define? Será que a minha história me define? São muitas Éricas. Afinal, são 40 anos, bem celebrados. Quem que é você de verdade? Eu comecei a orar e buscar o Senhor como eu nunca busquei. E ir para o Senhor, falando, Senhor, eu quero viver uma coisa que eu nunca vivi. E o Antônio sempre fala para mim, para quem não sabe, Antônio é meu marido, pastor dessa igreja. E ele fala, para viver uma coisa diferente, faz uma coisa diferente. E eu entendi que era tempo de viver uma coisa diferente. Eu comecei a ler e buscar, e essa semana passada eu me dediquei só a isso. E eu comecei a ler a palavra e o Senhor me trouxe uma mulher que eu nunca vi. O nome dessa mulher é Joana. Eu nunca vi a Joana. Cara, quantas vezes eu já estudei Lucas? Nunca vi a Joana. E talvez você também não seja notada facilmente. Mas hoje Deus quer te falar que Ele te vê. O seu nome pode se passar desapercebido na história. Mas Deus, Ele te vê. E nós vamos achar. Abre aí sua Bíblia. Lucas 8. Quem acompanha o Vida Coffee sabe que a gente já preguei sobre a parábola do semeador. Já tive aí, como a Francine me ensinou, hoje eu já acampei aí. Mas eu nunca tinha enxergado a Joana. O texto diz assim: depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Eu não sei se mais gente aqui já viu Joana, mas eu não tinha visto. Às vezes eu gosto de gente, eu gosto de conhecer, e às vezes eu falo, você conhece a fulana? Gente, nunca vi. E a gente está vivendo essa experiência aqui na igreja, muita gente chegando nova, o Senhor cumprindo a palavra, Ele disse, eu mandarei as pessoas que têm que estar. E a gente está vivendo isso real, assim. Sabe a igreja de Atos? Essa aqui. Sorry. E eu falei, uau, Senhor, eu me preocupo tanto com as pessoas, mas eu perdi a Joana no meio do caminho. Talvez você se sinta perdida no meio do caminho. Talvez você ache que ninguém te viu, mas hoje eu quero falar como que o Senhor me ensinou que a gente vê alguém quando a gente para lá e vai entender o que Deus vai fazer. Vamos olhar para o texto, vamos acampar aqui. Joana acompanhava Jesus junto com os outros discípulos. Joana havia sido curada de espíritos malignos e de doenças. Joana era uma mulher, ela era uma esposa, ela era mulher de Cusa, ele era um administrador de confiança da casa de Herodes. Era uma posição social muito especial, muito reconhecida. E ela ajudava a sustentar o ministério de Jesus e dos discípulos com os seus bens. Isso é o que o texto diz nessa primeira menção. Existe uma outra menção, a gente vai chegar lá, de Joana na palavra. E eu comecei a separar a Joana em passado e presente. Ela era doente, ela era presa por espíritos malignos. E ela era dependente de uma posição social. Mas no presente, como o texto já mostra a gente para ela,
ela para a gente? Ela é curada, ela é livre e ela usa o que tem para dar sustento para o ministério de Jesus. E eu comecei a imaginar que eu estava tomando café com a Joana. E eu comecei a sentar com a Joana e falar, então, vamos lá, o que a Joana estava vivendo? Ela estava vivendo uma situação privilegiada na sociedade. Ela estava vivendo o sonho, talvez, de muitas outras mulheres, e você que está aqui comigo, presencialmente, principalmente, você está vivendo o sonho de muita gente. Porque tem gente que passa a vida inteira querendo viver isso aqui, morar no exterior. E quem mora aqui em Orlando, mora na melhor cidade do Brasil. Tem pão e requeijão, né? Oi? E tapioca, cuscuz. Como que chama aquilo que eu comi? É cuscuz. Cuscuz, aquele amarelinho que joga manteiga em cima. Gente, aquilo é no céu. Eu sou a paulistana mais nordestina que vocês vão conhecer. Ela estava numa situação privilegiada. Parecia que ela tinha tudo. Eu não sei você, mas eu já ouvi essa frase. Você está reclamando do quê? Você tem tudo. Somebody relate? Você tem tudo. O que te falta? Parecia que ela tinha tudo. Mas ela era perturbada. E ser perturbada é não ter nada. Porque quando alguém vive escrava de espíritos malignos, ela não é livre. E não adianta ter tudo e não ser livre. Ela tinha uma situação social privilegiada, então ela tinha acesso a médico, a medicina. Mas de que adiantava? Tinha tudo. Mas tinham doenças ocultas. Eu fiquei imaginando que, conversando com a Joana, ninguém entendia o sofrimento dela. Falei, cara, você foi no médico? O médico não resolveu? O que adianta? Vai procurar outro médico. Ela tinha um marido influente. Ela provavelmente morava numa casa bonita. Ela tinha uma roupa bonita. Ela tinha uma posição social. Ela tinha tudo. Mas ela não tinha nada. Porque ela era doente e presa nas dores do espírito. Quem não é livre não tem alegria. E sabe o que a escravidão faz? Ela traz peso e obrigação. Faz porque tem que fazer. Vai porque tem que ir. Atende porque tem que ir fazer. Participa da festa porque se não for na festa aí não vai dar certo o negócio do marido e não vai dar certo o que você quer fazer e aí o network não funciona, você é presa. Você tem tudo, você tem acesso a tudo, ou quase tudo, e o tudo ele é sempre muito relativo, porque ele depende da tua perspectiva, porque depende de quem olha. Você que acha que hoje você não tem nada, você já tem tudo. Porque você respira, você me escuta, provavelmente você me vê. Talvez você se identifica com a Joana, contando do passado. Porque você tem tanto, mas parece que não vale nada. E as pessoas falam assim, por que você está triste com a vida que você tem? Por que você está triste se você tem tanto? Por que você está triste se você tem saúde? Se você tem um carro, se você tem uma casa? Se você pode ir no supermercado hoje? A gente é tão mal acostumado, a gente é tão ingrato, que a gente não valoriza as pequenas coisas do dia. Nós que estamos aqui sentadas, num sábado, eu queria que você parasse por um segundo e agradecesse a Deus, porque eu sei que tem mulheres que estão aqui, que não estão aqui porque não podem, porque precisam trabalhar. Tem mulheres que não estão aqui porque elas não têm liberdade de sair da casa delas. Tem mulheres que não estão aqui porque elas são presas por inimigo, que fala para ela que ela não pode viver em liberdade. Então, tire um segundo para falar, Senhor, obrigado porque eu estou aqui.
Por que você está triste se você tem tanto? Mas a história da Joana e a minha história, a sua história não termina no nosso passado de dor. Não termina com o que você acha que é a vida do outro. E como eu fui abençoada hoje com diferentes perspectivas, diferentes histórias de mulheres tão diferentes de mim. Mas que o Senhor me deu para falar assim, ei, tem outras formas de viver. O meu passado não me define. Eu vou compartilhar uma coisa com vocês. Por muitos anos, eu achei que eu não era digna de falar de Jesus, porque o meu passado não era perfeito. Porque eu gosto de falar que eu tenho telhado de vidro. Se você fizer contas na minha história, se você fizer um stalker, você vai descobrir histórias que não são bonitas. Pecados meus expostos. A verdade de quem eu sou, que o Senhor sabe quem é. E por muito tempo eu fui escrava do diabo, que ele falava assim, você não tem uma vida perfeita, então você não pode falar de santidade. Você não tem uma vida perfeita, então você não pode falar de comportamento, de conduta. Até um dia que eu soube que o Senhor falou, filha, não é cuidado para não cair. Eu vou estar aqui quando você cair, eu vou te levantar. E eu entendi que eu não era determinada pelo meu passado, mas que existia uma pessoa, um encontro, que tinha mudado tudo. E a Joana, aquela moça que eu não tinha visto, teve esse encontro. Eu acho muito legal que a Bíblia não fala como foi, nem quando, porque eu acho que foi um encontro ordinário. E a gente adora achar que acontece lá no monte, né, Dani? No monte, nas 3 da manhã, naquele momento, naquela palavra, daquela profeta que é usada naquele dia, Deus me encontrou. Não. Encontre a Deus, os encontros preciosos do Senhor são no ordinário. E eu sinto que Lucas falou assim, eu não vou ficar dando muito detalhe para vocês não ficarem inventando moda, porque a gente adora inventar uma religiosidade e falar assim, não, então, vamos ver, se Joana vestia um vestido longo púrpura, nessa igreja agora a gente só vai vestir púrpura. É fácil ou não é fácil entrar aí? Fácil, porque a gente adora formas. Mas a gente não quer o Criador que criou as formas. Ele que determina quando isso vai acontecer. E eu acho que foi proposital mesmo. Que ele falou, eu não vou contar para vocês como foi, para vocês não inventarem moda. Mas eu fico imaginando que alguém contou para Joana que a vida dela não precisava ser daquele jeito. Talvez a amiga da amiga da amiga, num café, falou, ei, Joana, cara, você tem tudo e fica tão triste. Tua vida não precisa ser assim. Tudo mudou quando ela encontrou. E eu escrevi assim, quando eu estava escrevendo esse texto, ela encontrou Jesus no caminho. E o Senhor falou para mim, foi eu que encontrei ela. Porque ela estava vivendo a vida dela, ali, ordinariamente, cumprindo as funções dela, da posição que ela estava, como uma esposa, talvez uma mãe, não sei. Eu não conheço a Joana, nem vi ela passar por aqui. Mas o Senhor a buscou. E como alguém que também ama a palavra, aliás, eu falei para vocês que a gente escolhe, Deus escolhe as nossas amigas, gente. Eu amo como Deus confirma. As minhas amigas amam a palavra. Eu amo a Bíblia. E a gente vai caminhar pela Bíblia. Eu amo como a gente vê a profecia se cumprindo ali. Ezequiel 34. 11, 12, diz assim, e depois o 16. Porque assim diz o Senhor soberano, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, assim tomarei conta das minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde elas foram dispersas num dia de nuvens e trevas.
E o versículo 16 fala: procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Enfaixarei a ferida, fortalecerei a fraca, mas a rebelde forte eu destruirei. Apacentarei o rebanho com justiça. A gente vê quem Deus é aqui. Jesus foi buscar ela. Jesus viu a Joana. Foi buscar a Joana. Ele foi cuidar da Joana. A Joana estava perdida. E ela foi achada. Ela estava doente. E ela foi curada. E eu vou tentar cantar uma música que fala para mim muito no meu coração. Que é assim: Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Talvez hoje você chegou aqui e as suas dores estão ocultas, escondidas, internas. Mas o bom pastor hoje, aquele que deu a vida por você, ele te vê, ele te encontra, ele cura. E a partir do encontro daquela ovelha perdida, com o bom pastor, tudo muda. E sabe por que tudo muda? Porque a vida dela não gira mais ao redor da dor. Ah, quanta gente sofrendo do lado do bom pastor, mas esquece que ele está ali com ela. E a vida está aqui, ó, na dor. Para de falar da tua dor. Para de idolatrar a tua dor. Para de viver em função da tua dor. Ele veio para te salvar. Ele veio para te curar. Ele te encontra aí onde você está, na vida ordinária. Ele fez questão de não falar: ei, não foi no dia de Pentecostes, nós vamos chegar nele. Mas ele não encontrou num grande movimento de ventos. E eu sou pentecostal. Por isso que me esticaram assim o tempo. Que eu amo a presença de Deus, eu amo o fogo do Espírito, eu amo. Mas não foi aí que o Senhor me curou. Porque fogo passa. Se não tiver jornada, se não tiver entrega, se não tiver derramar, não vale, passa, apaga. O milagre, sabe uma coisa que eu tenho ouvido essa semana, eu vi umas 3 vezes. Todas as pessoas que viveram milagres, inclusive os que foram ressuscitados, tirando Jesus, morreram. Sabe o Lázaro, gente? Morreu. E você fica só buscando milagre, eu quero milagre, vive em volta do milagre, porque na verdade não é milagre, você quer sair da dor, porque a dor te dá identidade. E você se define pela dor que tem, e você define pelo que fizeram com você, você se define pelo seu passado, pelas suas más escolhas, mas naquele momento Deus podia ter me livrado. Não, querida, você fez, você escolheu, você sempre teve o livre-arbítrio. Você sempre teve. Obrigada. Por a caixa. O pessoal da mídia vai me amar. Eu não vou por a caixa. Senão depois eles falam: as fotos ficaram feias. A vida começa, a identidade começa a virar em torno da dor. E o Senhor te trouxe aqui hoje para entender que aquela mulher, ela precisava ter uma ação. Que a minha história familiar não vai. E que eu só consigo fazer o que o Senhor me chamou quando eu estou nele. Essa mulher, tudo muda na vida dela, porque além de deixar que a vida girasse em torno da dor, a vida também não era mais sobre o que ela tinha. Porque a história não era acumular, não era sobre viver naquilo, não era sobre falar: eu tenho, eu sou, eu faço, olha que linda que eu sou.
Olha que influente que eu sou. Aliás, a gente toma uma aula de influência. Cuidado com essa história de ser influencer. Se você se põe num lugar, você vai ter que falar para Jesus, ó Jesus, está pronta? Nós vamos apresentar tudo o que a gente fez diante do Senhor. E é com temor do Senhor que eu falo, tá? Não era sobre o que ela tinha, não importava. E eu sou a própria pessoa que não estou criticando o externo, porque eu gosto de roupa, eu gosto de bolsa, eu gosto, você sabe já. Eu faço look do dia, gente. Não é sobre isso. Mas qual era o propósito? A vida dela parou de ser sobre a posição social dela. Agora ela tinha um propósito. Agora ela tem uma identidade. Agora a Joana foi encontrada. A Joana agora é livre. Jesus já não está distante para ela. Jesus não é aquele que fez para a amiga da amiga da amiga. Ela vai de cidade em cidade proclamando com ele, testemunhando que ela é livre, porque Jesus encontrou. Então ela para de ir na casa da amiga, da outra amiga, e fala, ai amiga, você tem uma dica aqui para minha dor? Ai, sabe, aqui está muito ruim, não resolveram, eu mudei de igreja. Ai, essa dor estava muito ruim, ninguém me ajudou, então eu fui para outra. Ai, estava muito ruim, então eu fui em outro lugar, sabe por quê? Qual que é a frase da sua mãe, Dani? Onde você vai, lá você está. Jesus encontrou com ela. Agora ela sabe o nome dela, e o nome dela é Joana, e não importa que a Érica nunca tinha visto ela. Porque a Joana não depende de mim, mas agora ela encontrou o bom pastor. Eu vejo a Joana sentada com Jesus na mesa, com uma xícara. Será que tinha café? Fran, minha professora de Bíblia, me ajuda. Vai ficar, vamos fazer a teologia do café. Mentira. Gente, isso é heresia, mentira. É só para dar tempo de eu tomar água. Mas eu fiquei imaginando a Joana sentada com Jesus e as amigas, e a xícara de café. Jesus, as Joanas, as amigas e os amigos. Porque Jesus falou isso dos discípulos, eu não chamo mais vocês de servos. Vocês são meus amigos, eu conto o que meu pai fala para vocês. Isso é uma coisa que a gente sempre falou muito real. Isso é um dos... A gente tem um documento que chama Core Values, os valores centrais do Vida Coffee. E aqui ninguém fala o que acha que a amiga tem que fazer. Se você não sabe, você vai orar. Se você não sabe o que a Bíblia diz a respeito disso, na verdade, você vai orar. Ninguém vai falar, amiga, eu acho que você tem que fazer tal coisa. Não tem achismo, gente. Se você está na mesa com Jesus, não importa o que você acha. O que importa é o que ele te conta, que o Pai disse. Só que a palavra dele está aqui. A boca dele está aqui. Você tem acesso, como eu tenho acesso, como a Francine, a Dani, a Ana, a amiga. Todas nós temos acesso a isso. Eu tenho uma pergunta para você. Você aceita se sentar na mesa com Jesus hoje? Aceita? Talvez o assunto da mesa eram as dores, o que tinha dado errado, a dificuldade, a dor, o ter, ou o nunca estar satisfeita com o que tem. Talvez o que unia elas é a dor. Era a dor. Mas tudo mudou. Porque ela foi encontrada por aquele que vê. Agora está todo mundo junto, gente. Era o Vida Coffee de Jesus. Todas elas juntas. Vamos lá, que Jesus o que tem que fazer? E esse é o movimento do corpo de Cristo. Foi o que nós vivemos ontem à noite nesse lugar. Nós alugamos esse prédio. Se você não viu isso na internet, no Instagram, eu vou contar. Nós alugamos esse prédio. É de uma igreja americana. Nós programamos com muito tempo, sempre as reservas. E essa semana nós soubemos que a gente só podia entrar aqui para arrumar, para dar o nosso toque, às 11 da noite de ontem. E às 11 horas da noite, as amigas de Jesus e os amigos de Jesus estavam aqui, dançando felizes, dizendo, nós vamos preparar a casa para Ele. Estava todo mundo vivendo um novo começo, uma nova identidade. Sabe de uma coisa?
fogo pega, comunhão pega. A Vida Church é uma igreja de muita gente nova, nós temos só 4 anos, e muitas pessoas se converteram aqui, conheceram Jesus aqui. E o fogo do novo convertido vai passando para o velho, e o velho fica com vergonha do novo. E fala assim, nossa, ela está num pique, né? Acho que eu vou ter que entrar nesse pique. Todo mundo tinha uma identidade, mas ia passar por um processo. E essa semana, eu tive uma experiência muito especial com o Senhor, na verdade, algumas semanas. Tem umas ajudantes que vão subir para me ajudar. E o Senhor tem me falado sobre os processos. E eu tive um dia uma ideia muito louca, e eu tenho irmãs que aceitam todas as minhas ideias loucas. E aí uma outra irmã muito louca. Cadê a Thaís? Eu não achei a Thaís. Thaís está ali. Gente, essa santa anja do Senhor trouxe um engenho de cana do Brasil na mala para mim. Sexta-feira. Gente, aliás, eu me sinto tão honrada. Ela não viria para cá nessa data. Ela trocou a data, ela escolheu estar aqui. Veio do Brasil para cá para estar na conferência do Vida Coffee. E a gente tem outra irmã também veio de Boca Raton. Obrigada. Honrada, gente. Valorize. Você entende? O que você despreza, o que você considera ordinário, o Senhor chama pessoas para estar. E eu fui num jardim, não é simples essa ação, é puxado fazer isso. Mas quem conhece um pouco da história do Brasil, elas vão mostrar ali como passa. Na verdade, você passa ali, ó, a cana. E vai sair o líquidozinho ali do lado. Depois que passar, eu quero o... É isso aí, gente. Olha lá, força, força. Foi! E aí, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Thank you, tá ótimo. Obrigada, um aplauso para as minhas... O que o engenho faz? Ele destroça a cana. Na história do Brasil, quando o Brasil foi descoberto, os portugueses chegaram, eles começaram a arrancar tudo que tinha ouro. Daqui a pouco ele falou assim, ih, acho que a gente está acabando com o que tem. Vamos começar a achar outras coisas. Eles descobriram os holandeses que plantavam cana, e eles trouxeram cana para o Brasil. Viram que aquela terra dá. Gente, se cana dá na Flórida, no Brasil, vocês imaginam o sucesso que fez. Nosso terreno não tem nada, né, gente? É areia, já fez um buraco? Aqui tem areia debaixo da terra. Isso foi uma bênção para o país, no sentido financeiro, era uma coisa muito rentável, foi muito dura. Eu não vou entrar na questão histórica de escravos e tal, mas é parte da história do Brasil, com todas as bênçãos e as maldições. Mas esse passar a cana me ensina algumas coisas. E talvez você se identifique, dores, sofrimentos, decepções, traições, más notícias. Tudo isso nos espreme, mói. Nós somos confrontadas. Nós somos emocionalmente e espiritualmente exprimidas. Ai! Quando você lê a palavra com intenção, você passa por esse processo de espremer. Quando você se permite ser trabalhada pelo Senhor, o Senhor vai... Nós fizemos 40 dias de jejum e oração. E eu quero muito afirmar, sabendo disso, esse dia 24 de setembro de 2022 é só a celebração que o Senhor já fez nos 40 dias de propósito. Porque Ele nos espremeu. Nós matamos a nossa carne. Nós fomos expostas a coisas que a gente não queria ver. A pecados que a gente não queria admitir. A situações que a gente tinha metido debaixo do tapete. E nós tivemos que encarar a verdade do nosso coração durante o processo. Porque o processo faz isso com a gente. Agora, o que sai da cana é o caldo de cana, e esse caldo, ele vai ganhando valor conforme ele é processado. Porque o caldo você compra baratinho na feira, mas o açúcar não é tão barato. E os portugueses fizeram isso porque o açúcar era algo de muito valor, era para adoçar. E depois que sai, você sabe para que serve o bagaço?
adubo. Eu não vou entrar aqui, isso aqui dá the whole other message. Que quando o Senhor te espreme, você não serve mais para nada, você serve para a vida do outro. Ok? Amém. Nós destruímos a nossa carne, fortalecemos o nosso espírito. E nós tivemos que lidar com algumas coisas como temor, insegurança, medo, fragilidade e ansiedade. E o Senhor me falou sobre a ansiedade especificamente, porque a ansiedade nós temos suprido com comida, trabalho, ocupação e distração. Você fica ansiosa, então você vai comer. Você fica ansiosa, então você vai trabalhar. Você fica ansiosa e você vai se ocupar, ou você fica ansiosa e você vai se distrair. E nós fomos expostas a ter que encarar o lixo que está dentro da gente. Porque nós somos pecadores, porque todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Querida, espremeu, vai sair o que tem. Ação, a gente programa. Reação, sai o que tem. O que está saindo quando você é espremida no processo? O que está saindo de você quando o Senhor te permite passar pelo processo? O que é? É obediência ou é rebeldia? É humildade ou é arrogância? Deus não faz isso comigo não, hein? Ei, Deus, espera aí. Eu sou tua escolhida. Come on. O processo dói. Ser liberta dói. Ser restaurada dói. Porque as coisas velhas precisam sair. A Joana encarou a dor dela. E ela pediu ajuda para aquele que podia mudar. Ela se entregou completamente. E não era uma entrega de quem fala que se entregou. Era uma entrega de quem realmente é uma mulher de fé. Porque fé, eu amo, tem uma coisa que eu amo fazer, é discipulado. Eu amo explicar esses passos a passo. E fé não é confiar, não é crer que Deus existe. Porque crer é fácil, Deus existe. Você olha para uma flor, você olha para um bebê nascendo e Deus existe. Agora, fé é confiança, mas entrega. É se jogar. É falar, Senhor, não faz o menor sentido, mas o Senhor está e eu vou. Não faz o menor sentido te obedecer, mas o Senhor me chamou e eu vou dar o passo. Ela se entregou completamente e começou a servir com tudo que ela tinha, com o tempo, com os recursos, com a vida dela. E eu acho que o Senhor, eu não conheço mais da história dela, mas eu acho que o Senhor deu para ela o necessário e a graça necessária, porque o marido dela não estava ali com ela, a Bíblia não fala que ele andava com ela. Mas ele a permitia viver, então eu tenho certeza que essa mulher era uma mulher íntegra na vida dela, além de seguir a Jesus, porque o marido permitia que ela estivesse lá. Não está falando que é a ex-mulher de Cusa. Não está falando que ela largou o marido para seguir a Jesus. Pelo contrário, a mulher que segue ao Senhor vai santificar o marido num crente. Não é isso que a gente aprende? Você está orando pelo teu marido? Seja uma melhor seguidora de Jesus dentro da sua casa. Viva com integridade o evangelho dentro de casa. Seu marido não precisa ir à igreja, ele vai depois que ele vê a igreja dentro de casa. Seu filho não precisa ir na igreja, ele vai depois que ele vê a santidade vivendo dentro de casa. Para de querer buscar e levar para alguém consertar algo que você tem que viver de dentro. É isso que a gente vê. O processo foi vivido. As coisas estavam sendo restauradas e o processo continuava. Porque se existe um milagre, a salvação é quando Jesus nos encontra e a gente entrega a nossa vida para Ele. A gente fala, Jesus, eu quero te servir. E aí você recebe o Espírito Santo, você foi salva, você está no colo de Jesus. Mas tem um processo que vai começar a acontecer, que chama regeneração. Você vai ter que continuar lidando com as tuas dores. E eu estou aqui para te dar uma má notícia, que algumas pessoas da internet não vão gostar, mas a tua vida não vai ficar maravilhosa depois que você aceita Jesus. Tá? Talvez o seu negócio não saia todo bem. Talvez você não seja a pessoa mais bem-sucedida do seu bairro. Talvez você não seja o maior contribuinte da tua igreja. Mas quando Jesus está, tudo muda. E você vai ser transformado.
Porque o objetivo não era ser a pessoa mais influente da turma de Jesus. O objetivo, plagiando a minha irmã, era um dia ser chamada Thalita Cumi, levanta, filha. Aqui eu vou desfrutar da abundância de vida ainda na dor. Aqui eu vou desfrutar da abundância de vida ainda no meu sofrimento. E a Joana ainda ia passar por dores que eu tenho certeza que ela nem imaginou. Porque andar do lado de Jesus vai ter dor. E a Joana acompanha todo o processo do sofrimento de Jesus. A Joana está do lado de Jesus. Lembra? Ela andava com ele pelas cidades. E a Joana fala, peraí, ele me libertou, ele tirou das minhas dores, eu sou uma mulher livre, eu estou servindo, mas... Como assim que agora ele está sendo perseguido? Como assim que ele vai ser preso? Como assim que ele vai ser julgado? Eu conheço Jesus, eu ando com ele, eu tomo café com ele, eu sei quem ele é. Como assim? Jesus não é justo. O Senhor não vai fazer nada. Eu imagino os discípulos homens lidando com essa mulherada. Imagina sentado assim e elas... peraí, gente, a gente precisa resolver. Não, Jesus, não é isso não. Ela acompanha todo o processo, o julgamento, a crucificação, a cruz. E a Joana vê o sepultamento. Ele foi esmagado pelos nossos pecados, cara. Ela sabia a vida dela. E ela já tinha andado com ele, então isso para ela era natural, ela entendia. Mas agora ela estava vendo. Porque uma coisa é você assistir o filme Paixão de Cristo e chorar ali. Outra coisa é você entender que é o teu pecado que pôs Jesus na cruz. É o meu pecado. Não é o do cara que pecou lá longe, ou da tua amiga que é chata, ainda outra que... É o teu, querido, é o teu pecado. É o teu pecado, era o pecado da Joana. Que precisava ser exposto ali, para que ela fosse completamente, a partir dali, livre. Isaías 53:5 diz, mas ele foi transpassado por causa das nossas iniquidades, das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo. Presta atenção nessa frase. O castigo que me trouxe paz estava sobre ele. E por causa das feridas deles, nós somos curadas. Eu não sei se vocês têm esse momento de mind blowing. Sabe aquele emoji que a cabeça explode? Mas para mim, quando eu li esse texto essa semana, eu falei, oh, Jesus, a paz que eu tenho no meio da aflição, por causa do castigo que foi derramado sobre ele. A minha ferida é curada. É por causa da ferida que ele está sofrendo. As coisas ficaram ruins, mas sabe o que eu amei da minha nova amiga Joana? Que a Joana ficou. Ela viu ali na cruz, ela viu sangrando. Eu imagino, eu não sei se a Joana ia sair da primeira fileira ou da última. Não consegui ainda saber. Eu não sei se a Joana estava ali olhando para Jesus do lado dali e falando, Pai, Deus querido, então, vai, desce, resolve, pelo amor de Deus, não estou aguentando. Resolve. Ou se ela estava atrás, eu não posso ver sangue. Eu não quero ver o que está acontecendo. Não, meu Jesus, não, eu estava tomando café com ele. Não, eu estava sentada na mesa com ele, eu estava falando o que ele fez comigo, mas não é justo que ele esteja ali. Vamos fazer alguma coisa, vamos resolver. Ai, Deus Pai, faz alguma coisa. Mas ela ficou. Ela chorou. Mas ela ficou. Ele morreu. Ele foi sepultado. E a Joana, aquela que eu não vi, mas que Jesus viu, ela estava lá. Você tem ficado com Jesus, mesmo quando parece que Ele te deixou. Será que você tem ficado ali, quando você se sente deixada? Porque era morte, gente, não era brincadeira, não era cinema.
Não era pula o próximo episódio, passa rápido, dá um fast forward. Não era Netflix não, gente, era real. Ela viu o sepultamento. Ela estava lá. E ela falou assim, mas como assim? O meu Jesus foi embora. O meu Jesus não está aqui, eu faço agora. Eu era doente, eu era perturbada. Eu vivia de pose. Vivia do que eu tinha, do que eu era, do título. Agora eu sou livre, eu sou curada, eu estou contando para todo mundo e agora o Senhor vai embora? Agora o Senhor só morre? Como que o Senhor me deixa? Será que você tem estado com Jesus quando parece para você que Ele deixou? A Joana permaneceu. Mas tem uma coisa. Na sexta tem cruz, no sábado tem espera e choro, mas o domingo chega. Ah, como eu amo como o domingo chega. Lucas 24 diz assim: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas e que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. E de repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. Imagina elas assim: gente, lembra que ele falou? Lembra, ele falou. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então, se lembraram das suas palavras. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e os outros. E as que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, a Joana e a Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Elas foram as primeiras a saber de uma mulher desapercebida. Ela é a primeira testemunha da ressurreição, cara. Eu quero conhecer a Joana. A Joana virou. Vou tomar café com a Joana no céu. De uma mulher desapercebida. Agora ela é testemunha da ressurreição. Ele mudou tudo. Ele mudou a história. A Bíblia não confirma isso, mas os historiadores entendem que ela esperou no cenáculo até a chegada do Espírito Santo do dia de Pentecostes. E eu quero crer assim. Porque eu não consigo acreditar que a Joana não ia estar no Pentecostes lá na primeira fila. Agora eu não estou sozinha, ele já fez. E o que ele derramou sobre mim, agora eu preciso receber a promessa por completo. Ela se esvaziou, ela entregou a vida, os bens, tudo por aquele que mudou tudo. Por aquele que se entregou por ela. Ela recebeu Jesus e ela recebeu a promessa de ser cheia do Espírito Santo. Eu estou terminando já. Sabe por quê? Porque isso não é sobre mim. Você vai sair daqui e você vai tomar um café com Jesus. Porque é Ele quem vai fazer. Tá bom? Prometido? Espírito Santo é Deus em nós. Sabia disso? Você não está sozinho. Ele é Deus em você. Não é que Ele está aqui, ou Ele está perto. Ele está dentro. E quantas vezes nós temos ignorado a voz do Espírito?
Quantas vezes o Espírito Santo já te falou, não mande essa mensagem, não faça esse comentário, não jogue semente de discórdia, não entre com conversa de rebeldia, não seja desobediente. Quantas vezes você tem ignorado a voz do Espírito que está em você? Porque eu vou te contar uma coisa, se você está aqui é porque foi o Senhor que te atraiu até aqui. Não tem mérito seu não, querida. Sorry. Você se organizou. Mas nós oramos para que o Senhor mandasse as mulheres que precisavam estar aqui. É Ele quem fez que você chegasse aqui. É Ele quem fez que você chegasse aqui, quem está online. E onde essa palavra chegar. Não tem mérito meu, não tem mérito teu. A gente não tem mérito nenhum nessa história. A Joana não tinha mérito nenhum, foi Ele que encontrou com ela. Ele que encontrou comigo essa semana no jardim. Ele me alimentou do fruto da criação dele. Para dizer, filha, sou eu quem ponho a comida na tua boca. É Ele quem aplica as bênçãos da salvação na nossa vida ordinária. Porque eu talvez não vá saber como uma mulher salva se comporta. Tá, mas na Bíblia não está falando como que faz no Instagram se eu sou salva. A Bíblia não fala como eu lido com hater. A Bíblia não fala como eu lido com meu marido, que não está entendendo o que eu estou querendo fazer. A Bíblia não fala como eu queria casar e não casei ainda. A Bíblia não fala como eu falo quando eu fui abandonada, quando eu fui traída, quando eu fui decepcionada. A Bíblia não fala o que fazer quando eu estou no meio do hospital e eu tenho que decidir opera ou não opera. A Bíblia não fala. Sabe quem aplica as bênçãos da salvação na tua vida é o Espírito Santo. E é Ele quem você tem minimizado o barulho, sabe por quê? Porque você gosta de distração e de ocupação e de bezerro de ouro. Você coloca aí um monte de coisa na frente de Deus, você coloca um monte de coisa falando, Deus, olha aqui, me ame, porque eu sou boa nisso. Me ame porque eu faço isso bem, me ame porque eu faço tal coisa bem, me ame porque eu sou ocupada. E como é bom ser livre e falar, eu tiro o dia off. Eu tiro, vocês sabem. Para não fazer nada. E eu vou para a praia fazer fotossíntese, que eu gosto de sol. E no inverno eu vou tomar café em qualquer cafeteria que eu ainda não conheço. Ou deitar no sol, num parque, em algum lugar, só para receber, porque na Flórida tem sol o ano inteiro, né, gente? O que você tem feito? Por que você tem corrido da voz do Espírito? Porque quando o Espírito fala com você, você ignora. O Senhor falou para mim, no preparo da conferência, que eu ia falar sobre mulheres cheias do Espírito. O que acontece é que se você não souber reconhecer e não estiver disposta a obedecer, não adianta você ser cheia. Porque se você não estiver disposta a se entregar, não vale de nada. Nós não vamos ser cheias do Espírito Santo para viver um dia de experiência. Ele tem para nós experiências sobrenaturais. Eu sei que Ele tem. Como hoje. Porque Ele está fazendo aqui coisas extraordinárias. Num dia em que você se preparou para entregar para Ele. Para obedecer à voz do Espírito e estar aqui. Ele está fazendo coisas extraordinárias. Uau! Mas esse dia, o Vida Coffee Conference, acontece uma vez no ano. Sabe o quê? Tem muita mulher crente anêmica. Não tem força. Porque vive de evento em evento. Acha que é o Vida Coffee que vai salvar. Acha que é ir em todos os cafés da cidade. Acha que é rolar de profeta em profeta. Acha que é ir de culto em culto. Ei! Sabe como que a gente recupera de ferro? Tomando todo dia. Comendo direito todo dia. Fazendo reposição necessária todo dia. Se alimentando de comida boa todo dia. A maior evidência de ser cheia do Espírito Santo é uma vida que transborda Jesus no ordinário. É uma vida que permanece. E nós vamos orar agora. Nós vamos adorar o Senhor com essa canção que foi uma fogueira no meu coração, essa canção, essas semanas.
Mas eu quero que você saiba que se você não permanecer, não adianta. Se o seu vaso não está novo, se ele está cheio de buraco, vai vazar e vai se perder. Se você não cuidar da tua vida com o Senhor, não adianta querer dar para ninguém. Não adianta querer partilhar daquilo que você está num vaso furado. Mulheres cheias do Espírito Santo não são só as que têm dons especiais. As mulheres cheias do Espírito Santo são as Joanas, são as Marias, que têm a vida transformada por Ele, que vivem libertação. O que é viver libertação? Viver libertação não é ser liberta hoje, mas é entender que na nossa carne podre, se você não tomar cuidado e não fechar brecha, o inimigo volta e faz festa. Tem muita gente vivendo de achar que hoje foi liberto, que hoje já não tem mais dor, que já o mal não pode mais pela sua vida, mas você vai procurar o diabo onde ele está. Você pega aqui de Jesus, você fala, Senhor, curou minhas feridas. Você vai lá no terreno do diabo e fala, e aí, ó, estou curado, viu, diabo? Estou bem, pode usar aqui. Aí ele fala, você está no meu terreno, querido. Vou fazer a festa que eu quero na tua vida. Não é fácil. O Senhor não nos chamou para viver uma vida de um dia de experiência. Todas as mulheres que eu conversei hoje durante o dia falaram, uau, que experiência divina. Que coisa maravilhosa que o Senhor está fazendo. Que lindo, que presença de Deus, como eu já fui tocada. Agora, se você não permanecer e ouvir o Espírito Santo, quando você colocar, quando você abrir o olho depois da oração, não adiantou nada. Você perdeu o seu tempo. Se você não viver uma vida de permanência no Senhor, se você não der a voz para o Espírito Santo, você não vai viver a libertação que você está pedindo para o Senhor. Se você não for comprometida com as coisas do Senhor, se você não aceitar passar pelos processos e se deixar no meio, se você não se sentar à mesa com o Mestre, se você não caminhar do lado dele, não adianta. A minha amiga Joana, ela foi ousada para seguir e transbordar e testemunhar. Sabe como? Pelo poder do Espírito Santo. Você não acha que as mulheres que subiram aqui para compartilhar, subiram na nossa força pessoal? É a ousadia do Espírito Santo. Não é na nossa capacidade de falar. E uma vez uma pessoa falou para mim, você não fica com vergonha de falar? Eu falei, não, gente, esse é o problema. Eu não tenho vergonha de falar. Não tenho. Eu adoro esses jogos assim, joga um assunto. Aí eu falo de qualquer assunto, gente. Porque eu adoro, eu sou nerd, né? Já minha amiga nerd. Eu posso falar. Mas para pregar a palavra, para testemunhar das coisas que Jesus fez, é na ousadia e no poder do Espírito Santo de Deus. Talvez você chegou aqui como a Joana, ninguém te percebeu. Ou talvez você está achando que a outra não te viu, né? Está esperando que a outra te veja. Eu quero dizer que Jesus te viu.